Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Graziele, dessa vez na disciplina de Planejamento Estratégico, hein? Bom, nessa videoaula a gente vai falar um pouco, continuar falando, aliás, de um tema que a gente já tratou na nossa disciplina, mas que é muito longo e merece mais alguns momentos aí de reflexão, que é, ou melhor, fala sobre as estratégias corporativas. Bom, nós falamos, em vídeos anteriores o que significa estratégia corporativa, ou seja, são aquelas estratégias que estão no nível mais macro da empresa. Então, são ações que se desenvolvem pensando no desempenho futuro da empresa a longo prazo, mas que atingem de alguma forma toda a empresa, todos os setores, todos os departamentos, todos os funcionários. Então, é diferente de uma estratégia de nível de negócio, é diferente de uma estratégia funcional, que é uma coisa mais focada no departamento. A estratégia corporativa ela tem essa cara de olhar mesmo para tudo aquilo que tem dentro de uma organização. Nos vídeos passados, a gente falou sobre fusão e aquisição e falou sobre diversificação também. Nesse aqui, a gente vai falar sobre uma outra estratégia que se usa, corporativa, que se usa muito aqui no Brasil, que é conhecida como integração vertical. Nossa, que nome louco, hein, professora? Pois é, mas eu acho que faz parte pensar na integração vertical como uma saída competitiva muito interessante para vários segmentos que a gente tem. Eu vou explicar melhor, eu acho que aí você vai entender. Pensa só na seguinte situação. A gente tem aqui, muito próximo de nós, em Aquidauana, Anastácio, o pessoal que produz aquela famosa farinha, de mandioca, que é a farinha do pulador, que o pessoal chama aqui. Eu confesso que eu estranhei até o nome, falei, pulador, quem que será que é o pulador aí da história, Mas confesso também que desconheço a origem histórica desse produto, mas vejam bem como que ele casa direitinho com o exemplo da integração vertical. Nesse caso, a gente está falando de um produto que ele é manufaturado, ou seja, ele é produzido aqui na região e ele é colocado para venda principalmente em mercados, em supermercados, e que tem alguns aqui da cidade que comercializam. E também é vendido em outros tipos de comércio que não supermercados. O legal da gente pensar nesse produto é que os caras que produzem essa farinha, eles plantam, a mandioca, eles colhem e aí beneficiam, limpam, fazem a higienização daquilo e aí beneficiam essa mandioca fazendo a farinha. Essa farinha ela é feita, ela é envasada, ou seja, você coloca dentro do saquinho bonitinho e ela é distribuída para os supermercados. E aí a gente vai lá no supermercado, compra, traz para casa e come, beleza? Pensa só então nessa cadeia inteira que eu detalhei agora, que começa desde o plantio da mandioca, o cultivo dela e vai parar lá na mesa do consumidor, na nossa mesa, de quem come, de quem consome essa farinha. Existem várias etapas que compõem essa cadeia, mas não necessariamente todas essas etapas elas podem ser executadas pela empresa ou dentro da empresa. Você já parou para pensar nisso? Pois é. É disso que a gente está falando quando nós tratamos de integração vertical. Uma empresa que trabalha com integração vertical é uma empresa que trabalha todas as etapas do processo produtivo ela mesma. Tudo, ela faz tudo por ela mesma. Então, ela planta mandioca, ela cultiva, ela colhe, ela limpa, ela beneficia, ela faz a farinha, ela faz o envase e ela mesma vende esses produtos direto para os consumidores. Esse é um caso em que a gente teria a chamada integração 100%. É uma empresa completamente integrada. Por quê? Porque ela fabrica ou ela faz todas as etapas do processo de agregação de valor do seu produto. Por aí você já está imaginando que o caso da farinha do pulador não é um caso de integração vertical completa, ou seja, 100%. Não é mesmo. Por quê? Porque eles fazem essa comercialização utilizando canais de vendas que não são necessariamente os deles. São supermercados, mercadinhos, por aí vai. Então, existe no finalzinho dessa cadeia o encaminhamento para os mercados e o consumidor acaba fazendo acesso do produto naquele canal que é o supermercado. Então,
nesse caso, o que acontece é que não é 100% integrada, mas boa parte da operação é integrada sim. Também tem casos, né, que vamos supor que nessa mesma história aí da farinha de mandioca lá do pulador, vamos supor que eles não plantassem a mandioca, que eles comprassem a mandioca de alguém e aí eles só recebessem essa mandioca e fossem fazer o beneficiamento dela e aí fazer o envase, né, colocar na embalagem, distribuir, vender, tal, né? Nesse caso, em que eu não produzo a minha matéria-prima, eu também não posso considerar uma integração 100%, uma integração completa. Para ser integração completa, tem que pegar do começo da matéria-prima até o final, lá no consumidor mesmo. Se você encaixar todas as atividades dessa cadeia dentro da tua empresa, a tua empresa fizer, aí é integração 100%. Se não for assim, também não tem problema. Só que aí os nomes vão ser diferentes, ou seja, a gente tem aí pelo menos 3 possibilidades para fazer integração das atividades da empresa. Alguns livros chamam até de verticalização, mas vou continuar na integração aqui, que é só para a gente padronizar. Então você tem a integração completa, 100%, que é quando você pega todas as atividades da cadeia, e aí você tem a integração que a gente chama integração para trás ou integração a montante. Nossa, que nome! É isso mesmo. Integração para trás ou a montante é a mesma coisa. Significa o quê? Significa a empresa que realiza as atividades lá do comecinho da sua cadeia, ou seja, é uma empresa que está lá trabalhando com a questão da matéria-prima, dos recursos, dos equipamentos, todas as etapas que você precisa para ter antes, digamos assim, de você ter a produção do bem propriamente dita. No caso da mandioca, da farinha de mandioca, seria o cultivo da farinha de mandioca, tá? E o beneficiamento dela e tudo mais. Então, essa é a integração para trás ou integração a montante. Agora, quando a empresa se dedica às atividades que estão mais para o final da cadeia, a gente chama de integração vertical para frente ou integração vertical ajusante, tá? Para frente ou jusante. Significa o quê? Que a empresa realiza as atividades que estão mais próximas do consumidor final. Ou seja, ela está mais dedicada, ou ela está dedicada a fazer a distribuição dos seus produtos, ou ela comercializa os produtos propriamente dito, ela que faz, ela presta assistência técnica, ela vai lá e faz as questões de relacionamento com o cliente, é isso. Então, a grande diferença entre montante e jusante é onde estão as atividades, ou onde estão as atividades que a empresa realiza. Se a empresa está focada mais além da produção, lógico. Se além da produção a empresa desenvolve atividades que estão mais ligadas à matéria-prima, então é integração vertical a montante, para trás. Se a empresa está além da produção, dedicada a atividades que estão mais próximas do cliente, logística, distribuição, assistência técnica, tudo isso aí, a questão da qualidade, isso está mais a jusante. Então, é integração para frente, integração a jusante. Pegou a visão? Então, só para a gente recapitular. Integrar ou verticalizar uma empresa significa que, ao invés de ficar contratando fornecedor, eu mesma, empresa, vou realizar as minhas atividades. Se além da produção eu realizo atividades mais próximas da matéria-prima, integração vertical para trás, a montante. Se além da produção eu realizo atividades mais próximas do cliente, do consumidor final, é integração vertical para frente, a jusante, beleza? Bom, agora eu falei um negócio que você deve estar aí pensando, pô, mas então quer dizer que você falou, professora, que tem a ver com essa coisa de fazer as atividades, não terceirizar. Então quer dizer que integração vertical é o contrário de terceirização? É isso mesmo, fechou. Integração vertical significa que a empresa realiza as atividades e não terceiriza isso para ninguém. Toda vez que a gente está terceirizando uma atividade da nossa cadeia de valor, a gente está
desintegrando um pouco a empresa. Então, integrar significa fazer mais coisas dentro da empresa, ela mesma fazendo, e terceirizar ou outsourcing significa botar os terceiros para trabalharem. Cada uma das possibilidades tem as suas vantagens e desvantagens, mas disso eu falo mais um pouquinho no próximo vídeo, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau!